Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Fontaneto, eu sou jornalista, trabalho aqui no Rio de Janeiro e no Congresso da Rede Pop de 2021 eu vou apresentar um relato de experiências junto com a minha orientadora, a professora Marina Ramalho, e a gente vai falar sobre o seguinte artigo: Os grupos focais online na pesquisa em divulgação científica, um relato de experiência. E bem, por que a gente vai falar sobre isso? A gente vai trazer, na verdade, um pedaço de uma pesquisa, né, que foi minha pesquisa de mestrado realizada na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. E a minha pesquisa de mestrado que eu defendi em abril de 2021, ela tem o seguinte nome: Divulgação Científica e Gênero, o olhar de jovens mulheres para a temática Mulheres nas Ciências em Vlogs. Então, essa pesquisa ela foi diretamente impactada pela pandemia, porque antes da pandemia, ao longo de 2019, a gente foi construindo a metodologia dessa pesquisa é, de forma que a gente pudesse fazer grupos focais presenciais em escolas públicas do Rio de Janeiro. E com a pandemia, a gente teve que reformular o projeto e a gente passou de grupos focais online, a gente passou de grupos focais offline para grupos focais online. Então, com isso, a gente aproveitou toda a experiência que a gente alcançou nesses últimos meses, né, para poder trazer um pouco para o Congresso da Rede Pop as coisas que a gente descobriu e, na verdade, a experiência que a gente teve durante a minha pesquisa e de que forma isso pode ajudar futuros pesquisadores que queiram aplicar essa técnica metodológica em suas próprias pesquisas. O grupo focal ele se caracteriza como uma dinâmica em grupo em que é essencial a interação entre os participantes. Existem diferentes autores que trazem uma reflexão e um conceito sobre o grupo focal. A Rosalind Barbour, por exemplo, é uma delas, foi uma teórica que eu usei no meu trabalho, e a Jenny Kitzinger também. Então, depois de conceituar o que seria esse grupo focal offline, né, o tradicional, a gente correu atrás, foi em busca de teóricos que pudessem trazer para a gente um entendimento sobre qual é a diferença, né, e o que caracteriza o grupo focal online, né, essa dinâmica que pode acontecer no computador por meio de um smartphone, por exemplo. E aí, conseguindo trazer, né, esse repertório teórico adaptado para a pesquisa por causa da pandemia, a gente conseguiu ter uma visão muito melhor sobre como a gente poderia construir esses grupos no universo digital. E aí, o objetivo da minha pesquisa era justamente tentar perceber como vídeos de divulgação científica no YouTube podem estimular o debate entre jovens de ensino médio, principalmente mulheres, sobre a temática Mulheres nas Ciências. Então, o grupo focal ele é super rico e ele pode trazer uma oportunidade muito grande para o ambiente da pesquisa em divulgação científica, porque ele justamente simula essa conversação diária e pode funcionar como uma plataforma, né? Um momento de encontro para se debater sobre um determinado assunto que seja caro e importante para a pesquisa e que, obviamente, dialogue com os objetivos do pesquisador. A gente precisou fazer uma grande reformulação e, na verdade, teste, né? A gente teve muitas conversas para poder saber como que a gente ia construir a dinâmica do grupo focal. E aqui eu já deixo o convite para quem quiser ler o artigo, né, extenso que a gente está enviando para a Rede Pop, porque lá a gente explica a forma como a gente construiu esses grupos focais online que foram realizados no WhatsApp e também os resultados, alguns dos resultados que a gente obteve a partir desses grupos focais realizados e principalmente essa discussão metodológica que pode ajudar futuros pesquisadores que queiram aplicar a técnica. É importante também salientar aqui nesse vídeo que esses grupos focais eles foram realizados no fim de 2020 e por que a gente
optou pelo WhatsApp? Porque já existem pesquisas que indicam que os jovens brasileiros, eles acessam as informações científicas por diferentes meios. Por exemplo, o Google, o YouTube e também o WhatsApp. Então, esse dado de uma pesquisa da Massarani e de outros colaboradores, que foi publicado em 2021, ele ajudou também a gente a decidir e a fazer, na verdade, essa consolidação dessa decisão, né? De por que a gente estava optando pelo universo, por esse aplicativo de mensagens que é tão comum no Brasil e também em outros países da América Latina. E aí, falando um pouquinho sobre essa discussão tão rica, né, que para a gente foi muito importante, por isso que a gente está trazendo para o Congresso, a gente percebeu que a dinâmica nos grupos focais pelo WhatsApp, ela foi difícil, mas também trouxe pontos muito positivos. Então, por exemplo, a gente teve muita dificuldade para conseguir reunir as participantes para os grupos. Mas, ao mesmo tempo, as participantes que ficaram engajadas dentro dos grupos focais, muitas delas, elas trouxeram respostas longas e contextualizadas. E existem pesquisadores que falam que existe um risco de, no grupo focal online, a discussão não ficar tão aprofundada, porque você está digitando pelo celular ou pelo computador e você pode acabar digitando menos, né? E trazendo respostas mais curtas. E a gente percebeu que, claro, houve respostas curtas, mas as participantes, muitas delas fizeram longas contextualizações, o que para a gente foi muito rico. Um outro detalhe super bacana é que se a gente tivesse feito a dinâmica no offline, a gente teria ido para uma única escola da rede pública do Rio de Janeiro para falar com essas participantes em loco nessa escola. E por ter sido uma dinâmica online, a gente conseguiu reunir localidades diferentes e participantes, alunas de escolas diferentes do Rio de Janeiro. Então, trouxe uma diversidade de vozes e também uma diversidade geográfica para o trabalho. Eu vou ficando por aqui, porque esse vídeo ele tem o intuito de ser bem curtinho. Eu fui só pincelando algumas coisas que a gente colocou no artigo por extenso. E quem tiver dúvidas, por favor, pode enviar um e-mail, né, com questões para a gente. A gente vai estar também apresentando esse trabalho durante a Rede Pop. Leiam o nosso artigo por extenso. E vou deixar aqui meu e-mail, renatafontaneto, com 2 T's no final, @gmail.com. E é isso, muito obrigada. E também vou deixar o e-mail da minha orientadora, marina.ramalho@fiocruz.br. Então, é isso, a gente se vê lá.